E eu estava perguntando para Deus, Deus, o que falar? Nós vivemos dias difíceis, e eu sempre falo isso, e talvez uma das coisas que possa mais destruir as nossas vidas é a falta da esperança. Porque você liga a televisão, você vê o noticiário, você conversa com um amigo no trabalho, você conversa com seus familiares, você senta numa mesa para comer uma comida e em 2 minutos, ou talvez até menos, já surge um assunto que vai deixar você triste. Ou envolve dinheiro, ou envolve corrupção. A família está sendo atacada, não é verdade? Todos os dias. O errado tem tomado o lugar do certo, e o certo é relativo. Cada dia mais, as verdades bíblicas têm sido relativizadas. Veja bem, não é bem assim. Poxa, está na Bíblia, mas isso foi escrito há tanto tempo, para que isso? Pais se voltam contra filhos, filhos se voltam contra pais. O respeito às autoridades está cada dia, principalmente aqui no Brasil, mais embaixo do que nunca. Porque é tanta corrupção que a gente começa a ir também para o outro extremo, não respeita mais as autoridades, a polícia não é respeitada, o governante não é respeitado, o professor não é respeitado. Crianças estão sendo expostas a todo tipo de lixo sexual, dizendo que é arte. Crianças podem escolher o sexo que pode ter. O país está afundado em corrupção. Então, é tanta informação ruim, que isso, apesar de sermos crentes, apesar de entender, como essa música acabou de dizer, que a graça do Senhor nos alcançou, que somos livres, mas, hora ou outra, a gente se sente aflito, falando desses assuntos, e aí vem a pergunta: existe esperança para mim? Será que existe esperança? Será que ainda há esperança para a minha vida? Será que ainda há esperança? E eu quero que você abra a sua Bíblia em João 16, 33. Se você não tiver a sua Bíblia aí, abra no seu celular, mas não acesse o Facebook e nem o WhatsApp, porque é pecado dentro da igreja, viu? Isso, é só a Bíblia, tá bom? Em João 16, 33, se você quiser pode acompanhar aí também no telão, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Talvez esse versículo já virou até um jargão na sua vida, você já ouviu várias vezes esse versículo, e a gente não consegue colocar ele em prática, colocar ele dentro da nossa cabeça, fazer com que isso seja real na nossa vida, porque o Senhor Jesus está dizendo: ei, não se preocupa, eu já venci esse mundo que está em pecado, que está acabado, que está complicado, e as chances, eu queria dizer para você, do mundo, não é de melhorar, talvez até de piorar. Existe esperança para mim, no meio de tudo isso? Diante de tal cenário é possível ter esperança, é possível ter fé em meio a esse caos? É possível continuar com bons valores familiares, mesmo quando tudo prega o contrário? A palavra de Deus nos fala também que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem crê nisso diz um amém. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar na minha vida, nada. Mas para isso a gente precisa crer nisso, crer de que isso é uma verdade, e não relativizar isso também, colocar isso no grupo do relativizado. E talvez diante de tantas incertezas morais e emocionais, você esteja pensando: será que existe esperança para mim? Vou te perguntar de novo: existe esperança para você? Em Marcos 5, de 21 a 42, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí. Eu vou abrir a minha, eu acho que não está no telão, e eu vou ler. Marcos. Espera aí, abre a Bíblia.
Vai abrindo que eu estou abrindo na minha também. Está dando erro aqui, tem lógica? Obrigado, olha, o papel funcionando, gente, olha que benção. Está vendo? Obrigado, esposa. Essa esposa é linda, né, gente? Obrigado, Senhor, por essa esposa tão maravilhosa que o Senhor me deu. Marcos 5, vamos seguir, de 21 a 42. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta. Vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguiu, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Era até o 24, mas eu segui até o 28. Meus irmãos, se tem uma coisa que você tem que sair daqui essa noite, tendo a certeza, creia no amor do Pai por você. Quem fez face a face aqui, levanta a mão. Eu tenho certeza que o pessoal do face a face crê no amor de Deus por você, não é verdade? Amém? Jesus foi com ele, meu irmão. Jesus tinha tantas outras coisas para fazer ali naquele momento, estava no meio da multidão, estava no meio daquele povo, e Jairo chegou e pediu socorro, e Jesus foi com ele. Um dos maiores problemas com a falta de esperança, na realidade, é a falta de um pai. Nossa sociedade tem sofrido com a falta de paternidade. Algumas das verdades para você pensar: Deus é bom, e é um bom pai. Deus não vai te abandonar. Deus é um Deus que ama você acima de todas as coisas. Deus é um pai maravilhoso. Se você não teve um bom pai, eu sei que é difícil entender, mas Deus é um pai maravilhoso. E Deus pode substituir essa paternidade talvez ferida. Deus pode curar você nessa área. Deus não é como seu pai biológico, meu irmão. Apesar de eu amar muito meu pai, apesar de eu gostar muito do meu pai, mas Deus é um pai que nunca vai me abandonar em nenhuma das situações. Deus nunca, e aí vem, terceiro ponto, Deus nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Que dirá abandonar, e que dirá se um dia Ele vai te abandonar. Deus não nos abandona. Deus te ama a despeito de seus pecados. Ele mudou o que tinha de melhor, Ele mandou o que tinha de melhor por você. Assim como Ele estava pronto para ir com Jairo ver sua filha, Ele está pronto para ir com você aonde você for. Marcos 5,31 diz assim: respondeu os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Aqui já é a situação da outra mulher, uma mulher sofredora, uma mulher que tinha já perdido tudo o que tinha, com médicos, com tratamentos, e nada resolvia a sua situação, nada. Talvez você se identifique com ela hoje, talvez você também está aí dizendo assim: eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já tentei todas as religiões, eu já tentei tudo para que esse meu problema fosse resolvido, e eu não consegui, perdi meu dinheiro, perdi minha dignidade, perdi meus amigos, perdi tudo, e não consigo resolver. E aí vem o segundo ponto: aceite os processos no caminho, meu irmão.
Aceite os processos no caminho. Quando aceitamos a vontade do Pai, aceitamos seus processos. A Bíblia diz, em Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Existe esperança para você. Confiar em Deus é ser dependente dEle. A gente tem muita dificuldade de ser dependente de Deus, talvez porque é um mundo que prega muito a independência. É um mundo que desde cedo você vai dizer, o seu pai vai dizer para você, você precisa ganhar seu dinheiro para você ser independente. E hoje não só mais para os homens, para as mulheres também. Você precisa ser independente, você precisa ser forte, você precisa vencer, você precisa. E talvez nesse processo a gente esqueça de que nós precisamos de Jesus. E como eu tenho falado em alguns dias, eu tenho dito isso. Talvez você tenha já planejado tudo na sua vida, tenha colocado tudo na sua vida, o que você não colocou e que talvez não, com certeza é o mais importante, Jesus. E aí você se pergunta, mas eu fiz tudo direitinho, eu estudei, eu fiz o concurso, eu passei, está tudo ok, mas por que eu ainda me sinto assim? Porque sem Jesus, meu irmão, você pode ter tudo nessa terra, mas sem Jesus você não tem nada. Falta de fé é pecado. Não se torne um gerente de Deus. Isso apenas torna as coisas mais difíceis, porque a gente quer gerenciar. A gente quer gerenciar o que Deus vai fazer na minha vida. Eu quero pautar Deus. E eu vou falar assim, ó Deus, é assim. O Senhor vai fazer isso na minha vida, mas veja bem, eu já tenho alguns planos, e esses planos aqui, o Senhor tem que se encaixar nesses planos. A gente vira um gerente, né? Deus, o Senhor vai fazer o que eu quiser, e não o contrário, o que Deus vai fazer na minha vida. Você tem coragem de orar e pedir para Deus, Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida? Existem processos que precisam ser respeitados. Quando você, em sua visão limitada, acha que o caminho certo é a sua vontade, Deus, em sua soberania, sabe o melhor caminho para responder suas orações. Aplique fé, meu irmão. Aquela mulher, depois de tentar tudo para resolver o seu problema, ela descobriu que Jesus podia resolver o problema dela. E era fé, porque você imagina assim, provavelmente ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, e ela foi atrás de Jesus, e a fé dela era tão grande, que ela falou bem assim, rapaz, eu só preciso tocar nesse homem, e eu tenho certeza que eu serei curada. E ela se enfiou no meio daquela multidão. Imagina, eu não sei se você já saiu de um evento grande. Eu estava com a Vanessa num evento lá em Gramado, e era um evento enorme. Acho que mais de 4.000 pessoas estavam naquele lugar, 6.000 pessoas estavam naquele lugar. Então quando todo mundo vai sair por uma porta, é muito difícil. E aí eu fico imaginando assim, o tão difícil foi para aquela mulher chegar em Jesus, porque era um empurrando, outro empurrando, e diz que ela se arrastou por baixo, e ela foi, e seguiu, e ela tocou no manto de Jesus. É fé, hein? Ter Jesus não é ter ausência de problema, meu irmão, mas é ter a solução para todos eles. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas aí eu volto de novo àquela afirmação, falta de fé é pecado. E a gente talvez esteja entrando na roda com os amigos, na reclamação, não tendo esperança, achando que nada vai dar certo, achando que o nosso país não tem jeito, achando que as nossas escolas não tem jeito, achando que a minha vida não tem jeito, achando que o meu filho, que o meu esposo, que a minha esposa não tem jeito. Tem jeito se Jesus entrar no negócio. Eu estava contando no meu testemunho essa semana que
tem horas que ninguém vai acreditar em você. Tem horas que ninguém vai acreditar em você. Só Deus. Por conta disso, meu irmão, mesmo diante das notícias, a gente tem que ter fé de que Deus vai fazer. Que sua firma quebrou, então somente creia que Ele vai fazer. Que você não foi bem no Enem, creia que Deus vai fazer. Creia que Deus vai fazer. Se você estudou direitinho, se você fez tudo direitinho, creia que Deus vai fazer. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus nos altos escalões desse país, sabe? Homem crente de verdade, sabe? Como a gente tem visto uns aí, que são batistas inclusive, sabia? Irmãos nossos que resolveram encarar. Estou com meu cunhado quer ser juiz, quer ser, e foi fazer concurso aí, viajou esse final de semana, acho que hoje fez, né? Hoje ele fez concurso. Nós precisamos de juiz, homem crente, homem de Deus, homem que tem esperança, homem que diga que tem jeito sim para o nosso país. Como leram aqui já, nós já vimos 2 vezes esse texto hoje aqui. A irmã leu aqui no testemunho e o pastor Ebenezer, que você sexta-feira estará aqui lotando essa tenda, amém? Amém. E o amém foi fraco. Que você estará aqui sexta-feira lotando essa tenda, amém? Amém. Nós vamos lotar isso aqui para ouvir um grande homem de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar minha face, meu irmão, é o Senhor que vai dar jeito na minha vida, é o Senhor que vai dar jeito no nosso país, é o Senhor que vai dar jeito na minha família. Então existe esperança sim. Você foi demitido? Então somente creia. Tem uma música da irmã aí, né? A irmã né, Dene? Cadê o Dene? Então louve, simplesmente louve, lembra? Está sofrendo, louve. Que o tumor é maligno, meu irmão, então somente creia que Deus vai curar. Que não tem recursos para alimentar sua família, então somente creia. Que seu filho experimentou drogas, então somente creia que ele vai se converter e ele vai sair dessas drogas. Nosso papel é acreditar que o melhor está por vir. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Nós precisamos crer nisso. A esperança para a nossa vida, a esperança para a minha família, a esperança para o nosso país. Mateus 7,8 diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta, a porta será aberta. Você crê? Então me acompanhe nessa oração. Vamos lá? Vamos junto? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, repita comigo: Senhor nosso Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, conclamando a igreja a crer que o Senhor é o Senhor da minha vida, que o Senhor é o Senhor da nossa nação, que o Senhor é o Senhor da minha família, que o Senhor é o Senhor do meu casamento, que o Senhor é o Senhor dos meus filhos. Senhor Jesus, tira toda incredulidade da minha vida. Deus, em nome de Jesus, não deixe a minha esperança apagar. Nós cremos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meu irmão, aceite apenas a sentença do céu. Não aceite a sentença da sua família. Não aceite a sentença dos seus governantes. Não aceite a sentença dos seus colegas de trabalho. Não aceite a sentença deles. Quem tem a última sentença para você é Deus.
Quem tem a última sentença para o seu casamento é Deus. Quem tem a última sentença para os seus filhos é Deus. Nós somos o povo de Deus, e nós não podemos ser conhecidos como o povo que só vive reclamando. Nós não podemos ser conhecidos como o povo que não tem esperança. Nós não podemos ser conhecidos como o povo que não acredita que Deus pode mudar a nossa história. Se esse princípio básico for quebrado, então, o que estamos fazendo aqui? Então, em Marcos 5, 41, 42, diz: Jesus chegou à filha de Jairo, e ele tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina levantou, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou o povo atônito. Aquele pai cria que Jesus é que ia dar a última sentença para a filha dele. Ele não creu, ele não aceitou a sentença do povo, ele não aceitou a sentença dos amigos, ele não aceitou a sentença das pessoas que estavam em volta dele. Ele tinha certeza de que Jesus podia fazer. Ele não tinha dúvida disso. Você está vivendo debaixo da sentença de quem, meu irmão? Do seu marido, do seu pai, dos seus irmãos? Debaixo de que sentença você tem vivido? Em Jesus, sua sentença será de vida ao invés de morte, paz ao invés de guerra, prosperidade ao invés de miséria, amor e não ódio, aceitação e não exclusão, paternidade e não orfandade, esperança e não desgraça, fé, fé e fé. Em Jeremias 29, de 11 a 13, anota essa. Está aí no telão para você. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. É isso que o Senhor tem para a gente. Qual é o pai que quer ver você sofrendo a vida toda? Qual é o pai que quer ver você se lamuriando? Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Plano de paz e não de morte, plano de vida, plano de te fazer uma pessoa alegre, plano de te fazer uma pessoa feliz, plano de te fazer andar pelos caminhos retos. Eu li uma frase essa semana e eu queria deixar ela com você. Diz assim: eu conheci um pai que castigava. E aí, na verdade, eu descobri que não era o meu Deus que me castigava, não era Ele que me castigava. Era eu sendo castigado pelas minhas próprias escolhas. Qual escolha você vai tomar? Qual escolha você quer nessa noite? De ter caminhos de vida ou de morte? De ter caminhos de paz ou de guerra? Você quer ser aceito ou quer continuar vivendo como se fosse um excluído? Você quer ter esperança ou quer continuar na desgraça? Só cabe a você decidir. Só cabe a você tomar essa decisão. Só cabe a você viver na graça de Deus, como a gente cantou.
Eu queria chamar o grupo de louvor aqui para que eles cantassem essa música novamente, mas dessa vez você vai prestar atenção nessa letra e você vai entender que existe um Deus que, apesar de todas as dificuldades que você tem passado, apesar de todos os problemas que você tem passado, apesar de todas as discussões na sua casa, apesar de todas as discussões no seu trabalho, apesar de todas as coisas que tem feito você achar que não há mais esperança para você, existe esperança porque tem um Deus que derramou a sua graça sobre nós. E a gente não pode viver como se fosse derrotados, porque o Senhor disse que Ele já venceu.